Vi que ele fala bastante que tem que ir para as outras áreas para conversar, para ter essa comunicação de como é que os dados estão se comportando. E como é que você vê isso, Douglas? A comunicação com as outras áreas que temos que ter, não é? A importância e as dificuldades, às vezes, que surgem, né? Sim, eu diria o seguinte: hoje quem me conhece na empresa sabe, se eu entro hoje numa reunião que eu escuto alguma coisa que muitas vezes não tem nada a ver com a área de finanças, de repente tem uma questão, por exemplo, regulatória, uma questão técnica, talvez não tem nada a ver comigo. A primeira coisa que eu faço é, terminou a reunião, eu pego o telefone, ligo realmente ali para o próprio responsável e falo assim, meu, você está sabendo disso? Porque assim, puta, o impacto pode ser esse. Então, ou seja, eu diria que aquela frase, né, que diz assim, poxa, você precisa realmente ter ali o próprio espírito de dono, ela é real. Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, mas putz, Douglas, por que eu vou ter realmente espírito de dono se eu não sou impactado diretamente em relação a isso? Desculpa, está totalmente enganado. Hoje, muitas empresas, e eu acho que cada vez mais, o ponto aqui de remuneração variável, aqui de PLR, ou seja, ou bônus, ou não sei qual o nome realmente que tem aí na sua empresa que você tá aí assistindo agora, eu não tenho dúvida que, às vezes, são as pequenas atitudes de realmente tentar entender o como que você consegue melhorar o resultado, seja ali com a redução de alguma despesa que está sendo desperdiçada, ou, na verdade, o como que você consegue agregar valor ali de uma maneira realmente muito, muito simples. Ou seja, muitas vezes é isso que vai fazer o próprio, ali o próprio ponto de virada. Vou dar um exemplo prático aqui. Vocês vão falar assim, caramba, né? Mas como que isso pode ser realmente tangível? No início de maio, exatamente, no início de maio, tem uma pessoa que sempre me pede ajuda ali como conselheiro ali na empresa dele. A gente foi uma reunião ali num sábado de manhã, e que é uma empresa de e-commerce. E a gente estava discutindo, hoje em dia, quando a gente fala de plataformas, né, qual que é o impacto realmente de você investir, né, o chamado ads, né, de você realmente pagar a publicidade aqui para essas plataformas versus outras ferramentas. Então, assim, numa questão de conversa ali de, por exemplo, 30 minutos, o que na verdade a gente chegou ali na própria discussão? Muitas vezes muitas vezes, na verdade, o ads ele nem é tão importante. E por quê? Porque você precisa realmente entender como que as próprias plataformas funcionam. Porque o que a gente entendeu foi, poxa, é muito mais sensível você pegar talvez o dinheiro que você está investindo em ads e você pegar parte disso e você dar em desconto para o cliente, porque a plataforma vai muito mais te posicionar, ela vai te fidelizar e você vai ter ali um ótimo alcance. Só para você ter uma ideia, essa empresa é uma empresa que ela vende aí aproximadamente 3,5, 4 milhões de reais por mês, que investe praticamente algo em torno de 150, 180 mil reais de ads por mês. O que a gente fez? Isso assim que a gente traçou um plano ali para a gente poder realmente implementar, né? Foi o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 70% aqui do seu custo de ads, a gente não vai investir na próxima semana. O que a gente vai fazer? A gente vai dar tudo isso realmente em desconto de preço. O resultado foi fantástico. Ou seja, no final das contas, ele colocou 30% de ads no bolso, que ele acabou economizando, a própria receita dele aumentou, ele ficou muito mais bem posicionado e gerou muito mais resultado. Essa conversa que a gente teve não foi, por exemplo, não foi o dono, lá o próprio CEO, a gente trouxe ali algumas pessoas chaves ali das áreas, e isso realmente veio exatamente da área responsável, por exemplo, ali por essa questão estratégica de preços, né? Falou assim, poxa, a gente não sabe como realmente posicionar. Então, se a gente não consegue colocar as pessoas chaves de um negócio na mesma mesa aqui para conversar, na verdade, assim, o dinheiro ele realmente está indo para o ralo. E aí eu até digo que o principal é o seguinte:
é a gente realmente tirar o quê? O próprio egoísmo da frente. Porque muitas vezes você vai para uma reunião e você fala assim, poxa, aquela pessoa, né? Putz, o analista, o assistente, tal, tal, tal. Essas, na verdade, são sim as pessoas que mais conhecem, às vezes, o negócio, né? Porque conhecem realmente ali o próprio detalhe. Então, à medida que realmente você não tem comitês, né? Exemplo, poxa, vou aqui realmente discutir a questão de compra aqui do próximo mês. Para você discutir o que você vai comprar no próximo mês, você precisa ter na mesa a área de vendas para saber o que eles estão focando, o que está acontecendo ali no mercado, né, do que vai comprar. Você precisa ter finanças na mesa para saber, poxa, quais são aqui as próprias condições de fornecedor que tem, ou seja, toda essa inteligência financeira, ter ali a própria área de compras e marketing também apoiando, porque assim, nada adianta às vezes você comprar um produto que você vai precisar ali de marketing também ali para você impulsionar. Então, ou seja, você ter esses tipos de mini comitês ao longo da empresa para você realmente conectar e incentivar aqui essa própria comunicação, é exatamente isso que faz com que as empresas gerem realmente cada vez mais valor. Por isso que eu acredito, né, só para finalizar aqui a sua pergunta, por isso que eu acredito que aquelas empresas que elas têm um foco muito mais, poxa, processo, sem abertura de comunicação, sem abertura de ideias, geralmente são aquelas que realmente estão ali deixando o dinheiro na mesa com certeza, entendeu? Comunicação, para mim, e até por toda essa velocidade que a gente tem aqui de informações, de dados e tudo mais, assim, se a gente não se comunicar, é aquilo. Tem uma frase que uma vez eu ouvi que ela é bem interessante, né? Quando você tem muito conhecimento, né, ou seja, você tem uma certa obesidade aqui de conhecimento que você não aplica, não serve de nada, né? Então, ou seja, e se você de repente hoje numa era de dados, né, se você tem uma empresa que trabalha bem com dados, mas você não sabe o que fazer, você não compartilha, você não comunica, né, você não publica, não serve de nada, né? Sim. É igual o Douglas, que tem muita empresa que pega os demonstrativos financeiros, olha e guarda, né? E não analisa, né? Tipo um balanço, um ADR, né? Exatamente. Eu diria que é o seguinte, isso eu costumo dizer que é indo até para um outro caminho aqui que eu sempre digo, né? Ou seja, hoje todo mundo realmente precisa realmente investir. E quando eu falo investir, não é porque investir é bonito falar que investir, não, pelo contrário, né? Todo mundo sabe o próprio efeito que tem aqui da própria inflação. E você investir é a melhor ferramenta que você tem para você proteger o seu poder de compra e o seu dinheiro contra ali a própria inflação. E a melhor maneira de você realmente entender as oportunidades que existem são através dos próprios demonstrativos financeiros. Então, ou seja, tem muita, assim, imagina a quantidade de empresas públicas que tem, a informação que realmente tem aí distribuído e as empresas não aplicam, ou seja, pegam de repente ali aquele próprio demonstrativo, investidores pegam realmente ali aquele próprio demonstrativo e não fazem naturalmente ali a própria leitura. E de novo, aí não é à toa que tem muita gente que ganha dinheiro com isso através do quê? De fazendo a leitura, né, ali de demonstrativos financeiros e tudo mais, que é o que que é o que a grande maioria não quer fazer. Todo mundo só quer realmente falar assim, putz, me dá um resumo aí, né? Ou seja, o que quer dizer, ou seja, se vai comprar alguma ação, alguma coisa para investir, qual que é a dica,